Vou mostrar nesse vídeo qual o melhor fundo imobiliário para vocês comprarem, XP-ML11 ou MXRF11. Então lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos. Então vou começar aqui primeiro pelo XP-ML11. Ele é um fundo da XP Malls, então ele é um fundo de tijolo. E lembrando também que eu tenho o XP-ML11 e o MXRF11 na minha carteira, desde o começo, há 2 anos atrás, quando eu comecei a investir, que esses dois fundos estão na minha carteira. Então, o XP-ML11, para vocês que não sabem, ele é um fundo de tijolo, então ele é um fundo que investe em imóveis físicos, e aí ele tem vários imóveis no seu portfólio alugados, e aí aqueles inquilinos pagam dividendo por fundo, e aí aquele dividendo que os inquilinos pagam por fundo, ele distribui 95% para os cotistas, que são a gente. Então, lembrando que os fundos imobiliários também, né, tem uma lei de distribuir 95% do lucro para os cotistas, só que ele não tem obrigação, lei, de distribuir dividendos todo mês, é de 6 em 6 meses, só que geralmente todos os fundos aí pagam mensalmente, né? Então, para vocês verem aqui, o XP-ML11 hoje, nesse vídeo que eu estou gravando, está custando R$ 97,94. Tem um dividend yield aí do último ano, dos últimos 12 meses, né, de 11,22%. Então, quase 12% ao ano. Muita coisa por um fundo de tijolo, porque geralmente os fundos de tijolo pagam bem menos, né? E aí ele está com PVP, pessoal, de 0,84. O que é PVP? É preço sobre o valor patrimonial. Então, é o valor justo que ele vale. Então, um exemplo, se ele tivesse um PVP 1, ele estaria no preço justo. Como ele está menos de 1, ele está no valor mais barato do que ele vale. Então, ele está muito mais barato. Então, querendo ou não, é oportunidade, né? O fundo imobiliário agora está muito descontado, então é uma oportunidade por conta da alta da Selic. Então, geralmente, vocês podem ver os gráficos aí anteriores. Quando a alta da Selic está muito alta, os fundos imobiliários caem tudo. E quando a taxa Selic abaixa, os fundos tendem a aumentar. Então, como o mercado aí da taxa Selic está em um patamar muito alto, a tendência é só aumentar, os fundos imobiliários, com toda certeza, eu acho que vai manter por mais um tempinho bom aí descontados. Então, para vocês verem aqui, nos últimos 6 meses, como é que foi aqui o valor dele que ele estava custando, né? Para você ver, quando os fundos imobiliários estavam em alta, ele estava custando R$101, para você ver o valor mesmo normal dele é 107, 110, e aí ele está custando hoje 97 e algum pouquinho. Então, descendo mais aqui, vocês vão ver, ó, aqui mostra todos as suas especificações, o CNPJ, o mandato, mostra o segmento, que ele é de shopping, um segmento de shopping. Então é muito bom, para você ver que ele tem uma vacância de apenas 4%. O que é vacância? São os imóveis que ele tem no portfólio que ele está desalugado. Então, geralmente é muito bom quando o fundo tem uma vacância de tipo, quanto mais baixa a vacância for, melhor. Porque, um exemplo, ele tem uma vacância de apenas 4%. Então, é praticamente zerado. Então, praticamente todos os imóveis que ele tem no portfólio estão alugados. Então, é muito bom. E para vocês verem aqui, ele é um fundo também que tem mais cotistas na bolsa aí. Tem 567 mil cotistas, então é muita coisa. E aí, descendo mais aqui, vou mostrar para vocês aqui os imóveis que ele tem no seu portfólio. Então, aqui, ó, todos os dividendos que ele paga nos últimos 5 anos, muita coisa, tipo 0,86, você vê, ele é bem recorrente, os dividendos que ele paga. Então, aqui, ó, todos os dividendos que ele paga, para você ver, o fundo de tijolo, ele é bom, que ele sempre é constante, sempre ele paga mais ou menos sempre o mesmo valor. Então, de vez em quando ele dá esses picos aqui, por conta que às vezes ele vende algum imóvel, e aí aquele dinheiro que ele vendeu do imóvel, ele distribui aí para a gente que é cotista, né? Então, para vocês verem aqui, vou mostrar aqui para vocês os imóveis que ele tem no seu portfólio. Então, para vocês verem aqui, ele tem mais de 15 imóveis no seu portfólio, sendo que a maioria dos imóveis que ele tem, a maioria dos shoppings que ele tem aqui no portfólio é em São Paulo. A cidade grande é a maior capital do Brasil, né? Então, São Paulo ele tem 11 shoppings, e aí mostra alguns shoppings mais famosos que ele tem aí no seu portfólio, né? Que é o Catarina Fashion Outlet, tem aí o Plaza Sul Shopping, tem o Santana Park Shopping, Caxias Shopping. Então tem vários, pessoal, vários shoppings aqui, Shopping Cidade Jardim. Então, para você ver aqui, ó, ele tem vários shoppings aqui no seu portfólio, em São Paulo, em outros estados também. E, pessoal, é muito bom porque ele é bastante diversificado. Então você nunca pode comprar um fundo de tijolo
monoativo. O que é fundo de tijolo monoativo? É quando ele tem apenas um ou dois imóveis no seu portfólio. Então você imagina aí, você compra um fundo imobiliário que tem apenas, um exemplo, um imóvel no seu portfólio. 100% do dinheiro dele está alocado naquele imóvel. Você imagina se aquele imóvel que ele tem, ele pega e fica desalugado. Aí vai ficar cavacando 100%. Então você já não vai receber mais renda daquele fundo por conta que ele tem apenas um imóvel no seu portfólio. Então, por isso que é muito importante você comprar fundo de tijolo que tem vários imóveis no seu portfólio, que é diversificado, que só assim você vai proteger o seu patrimônio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora o MXRF11. Então, partindo aqui para o MXRF11, eu tenho quase certeza que vocês devem ter esse fundo aí na sua carteira, vocês que investem em FIIs, por conta que ele tem mais de 1 milhão de cotistas, ele é o fundo imobiliário na bolsa que tem mais cotistas, então a cada 2 investidores, um tem o MXRF11 na carteira. Então ele tem bastante prática para você investir, porque ele é um fundo muito barato, né? Hoje está custando menos de R$10, então ele é um fundo bom, que paga bastante dividendo. E ele é um fundo de papel, então hoje ele está custando aí R$9, né? E ele pagou um dividend yield no último ano de 12,90% ao ano. Então, pessoal, é muita coisa. Tipo, esse valor aqui está mais ainda do que o CDI atual. Então, hoje ele está com PVP de 0,99, então ele está custando mais barato do que o valor justo que ele vale. Então ele está muito descontado. Ah, quem me dera se quando eu comecei a investir o MXRF11 tivesse nesse valor. Quando eu comecei a investir, pessoal, o MXRF11 estava valendo 10,20 mais ou menos. E aí, por conta de eu ser leigo, não entender muito sobre FIIs, eu comprei ele caro. E hoje estou com um preço médio nele de mais ou menos R$9,90. Está muito caro. Só que eu estou comprando ele bastante para me abaixar meu preço médio. Então, para vocês verem aqui, o dividendo que ele paga aí durante alguns anos, né? Para você ver, ele sempre paga um dividend yield aí de 1% ao mês, muito bom. E aqui é todos os dividendos que ele paga. Tem mês aqui, quando ele estava valendo muito, né? Ele chegou a custar 11 e um pouquinho. Ele estava muito caro. Estava pagando aí 12 centavos por cota. Atual ele está pagando aí de 10 a 9 centavos por cota. Então, ele é um fundo imobiliário, pessoal, muito, muito bom. Ele é um fundo de papel, né? Como eu falei para vocês. Só que assim, tem uma diferença bastante grande do MXRF11 para o XPML11. Então, qual é essa diferença? É o seguinte, como o fundo de papel, o MXRF11, ele é um fundo de papel, né? Ele investe em dívidas, então, como ele tem crise no seu portfólio, é um fundo assim, basicamente um pouco mais arriscado, por conta que ele tem dívidas a receber. Lógico que ele tem vários devedores aí que tem a pagar ele, né, todo mês. Só que assim, se caso algum desses devedores que está no CRI aí do seu portfólio, caso ficar a dever o MXRF11, tipo, não vai afetar tanto, porque ele tem vários devedores, ele tem mais de 50 devedores aí que tem que pagar o fundo, né? Então, se apenas um dá um calote, não vai afetar muito no fundo, tipo, não vai afetar no dividendo. Só que assim, ele tem dívidas a receber, né? Então, querendo ou não, um pouquinho mais perigoso. Já o fundo de tijolo é um pouquinho mais seguro, vamos dizer assim, e mais fácil de vocês entender, principalmente para vocês que estão começando a investir. Porque assim, o fundo de tijolo tem como você entender mais fácil. Você vê que é um fundo que tem imóveis, que é um fundo de shopping, né? Você pode até visitar aquele shopping que aquele fundo tem. Então, é mais fácil de você entender. E fora assim também que ao longo do tempo, quando você vai comprando fundo de tijolo, ele vai se valorizando, né? Aquele imóvel daquele fundo que você comprou vai se valorizando ao longo do tempo. Já fundo de papel, não. Você compra ele pelo aquele valor e ele vai estar custando aquele mesmo valor para sempre. Porque sempre as dívidas que ele recebe, ele vai distribuir 95%, né? Então tem uma pequena diferença aí. Aí você me pergunta, tá bom, mas qual é melhor, MXRF11 ou XPML11? Então, para mim assim, se fosse investir por longo prazo, eu preferiria o XPML11. Por quê? Porque o XPML11, querendo ou não, é um fundo imobiliário mais seguro, tem imóveis no seu portfólio e é de mais fácil acesso para vocês entenderem e tudo mais. Só que assim, eu tenho os dois na minha carteira aí, e tipo assim, se for para longo prazo, eu prefiro levar os dois, porque é bom você diversificar. Você tipo não pode investir apenas só em fundo de tijolo e não investir apenas em fundo de papel. Você tem que diversificar. Lógico que o certo mesmo é vocês, tipo, exemplo, colocar 60, 70% em fundo de tijolo e 30 ou 40% em fundo de papel. A minha meta em fundo imobiliário é essa, mais ou menos essa base de porcentagem, porque eu prefiro ter uma porcentagem maior em fundo de tijolo, porque para mim vai proteger mais meu patrimônio, né? Agora está descontado, está mais barato, só que quando a taxa Selic abaixar, com toda certeza,
o meu patrimônio vai voltar ao normal de novo, né? Então, depende de cada um, depende do estudo que você fazer, sempre busque conhecimento para você estar fazendo melhores investimentos aí. E assim, esses dois fundos, XPML11 e MXF11, são um fundo muito bom. E eu tenho um dois na minha carteira e pretendo levar para o longo prazo aí, né? Então, espero que vocês tenham entendido aí, né? E valeu!